Ascensão através de habilidades. Episódio 234. Quarto retorno. Terra, 1. Taizan mexeu nas luvas escuras. A aura negra ondulante fluiu por toda a luva. Ao receber o anel, Taizan entregou 2 materiais para Rafran. O minério do mundo dos gigantes e a vontade da destruição obtida após derrotar o cachorro flamejante no 51º andar. Ambos foram usados para fazer um par de luvas. Luvas imbuídas da vontade da destruição. O minério, exclusivo do mundo dos gigantes, Baúlia, combinado com a vontade da destruição. As próprias luvas emanam uma leve aura de destruição. Poder de ataque mais 300. Este equipamento estava puramente focado em aumentar o poder de ataque e, dados os materiais, proporcionou um impulso significativo. Rafran parecia visivelmente mais velho, como se tivesse sido uma grande luta. Depois que Taizan disse que ficaria longe do labirinto por um tempo, Rafran pareceu entender e desejou-lhe uma boa viagem. Taizan respondeu que sim. Restavam apenas alguns minutos até seu retorno à Terra. As postagens na comunidade começaram a diminuir uma a uma. Todos aguardavam ansiosamente o retorno. Taizan não era diferente, mas estava mais animado do que ansioso. Uau! O espaço abriu. Era hora de retornar à Terra. A paisagem da Terra que apareceu além engoliu Taizan. E o que ele viu foi um mundo quebrado. Prédios meio demolidos, e um enorme buraco no céu. Ele havia voltado para este lugar. Afinal, eu voltei. Mas desta vez será diferente. Nos tornamos mais fortes e mais do que tudo. Temos você, Taizan. As pessoas estavam reunindo sua determinação. Qin Huaiyeon rapidamente assumiu o centro do palco e bateu palmas. Todos, por favor, venham por aqui. Precisamos ter uma estimativa aproximada de quão fortes todos se tornaram e quantos morreram descendo para o labirinto. As pessoas se reuniram silenciosamente ao chamado de Qin Huaiyeon. Taizan se aproximou e deu um tapinha no ombro dela. Ah, senhor Taizan. Seu rosto, feliz em ver Taizan, de repente endureceu. Me desculpe, mas o que é aquele golem perto de você? É utilizável, mas fraco. Estranho. Essa é toda a força que tem para descer o labirinto? Isso, fala. É o meu espírito. Taizan simplesmente respondeu, fazendo com que os olhos de Qin Huaiyeon vacilassem ainda mais. Um espírito? Vou me afastar por um momento. Termine aqui. Ah, sim. Qin Huaiyeon assentiu inexpressivamente. Taizan a deixou para trás e seguiu em direção à periferia da prefeitura. Monstro! As pessoas gritaram ao ver Barkaza, mostrando hostilidade. Então, percebendo que Taizan estava ao lado, eles pareceram confusos. Existem muitos. Barkaza murmurou enquanto olhava para as pessoas. Mas eles são fracos. Existem alguns úteis, mas não são satisfatórios. Estranho. Eles não sobreviveriam no labirinto que conheço com esse tipo de força. Eles estão em condições diferentes das minhas. Ele encolheu os ombros. Taizan chegou à periferia. O buraco além do céu o cumprimentou silenciosamente. Estou curioso. Você pode dar uma explicação adequada? Taizan compartilhou algumas informações básicas com Barkaza. Seu mundo foi engolido por um deus superior e, durante esse processo, as pessoas entraram no labirinto. No entanto, ele não se aprofundou nos detalhes. Ele achou que seria melhor discutir o assunto depois de ver em primeira mão. Você é o contratante do Rei dos Espíritos do Vento. Você convocou Minerva. O vento soprou. O vento materializado assumiu a forma de uma mulher. Barkaza fez uma reverência. Saúdo o rei. Ah, o que? Minerva olhou em volta, confusa. Isso não parece o labirinto, não é? Isso mesmo. Taizan começou a explicar lentamente. Eles eram seres que viviam em um mundo. Então monstros atacaram seu mundo. E eles tiveram uma escolha. Minerva e Barkaza fizeram um pacto com ele. De acordo com os termos do pacto, enquanto Taizan não morresse, eles ficariam juntos para sempre. Com esse julgamento, Taizan decidiu que não havia problema em contar a eles. Ele explicou a situação geral. Minerva franziu a testa ao ouvir a história. Malditos deuses, a culpa é deles no final. Certo? Após uma reflexão mais profunda, eles realmente eram a raiz de todo o mal. Eles atacaram Arulha, atacaram o mundo dos gigantes e então destruíram a Terra. Minerva olhou para o céu. Grosso e forte. O buraco negro no céu era de onde os monstros emergiam. E está diretamente conectado a este mundo. Fechar seria difícil, mas para algo diretamente conectado, parece fraco. Talvez os transcendentes tenham intervindo? Mestre, eu tenho uma pergunta. O que é? Você mencionou que o labirinto estava dividido. Isso está correto. Modo fácil, normal, difícil e solo. Barkaza perguntou. Essa divisão foi causada pelos deuses superiores, correto? Taizan assentiu. Os labirintos fácil, normal e difícil não foram criados pelo mago. Eram réplicas geradas pela intervenção dos deuses superiores. Barkaza riu. Isso é muito fascinante. Eu entendo aproximadamente a situação. Então, o que precisamos fazer aqui? Só temos que esperar. Taizan voltou seu olhar para a prefeitura. Qin Huaiyeon estava verificando as pessoas reunidas ali. Não muito depois de retornar à Terra,
uma missão se manifestaria. E Taizan estava ciente do que essa busca implicava. Dos 65.000 que sobreviveram ao último retorno, 50.000. Qin Huaiyeon franziu a testa enquanto observava a multidão diante dela. Isso significava que 15.000 morreram descendo para o labirinto. Este não foi um número pequeno. Ainda assim, é uma sorte que aqueles que sobreviveram tenham ficado mais fortes. Entre os jogadores do modo difícil, alguns ficaram 2 vezes mais fortes do que no último retorno. Ela, junto com Jeon Jung-jeon e seu Jang-san, estavam entre este grupo. A propósito, para onde foi o Sr. Taizan? Você ligou? Eka. Qin Huaiyeon gritou e recuou, acalmando seu coração assustado. Quando você chegou? Agora mesmo. Irmão, olá. Jeon Jung-jeon cumprimentou-o com certa relutância, olhando para os lados de Taizan. Nada mal, mas muito fraco. Este é o limite de um labirinto dividido? Há muitas pessoas. Não. Se eu pensar que todos nesta área estão aqui, são poucos. Um ser parecido com um golem e uma linda mulher de cabelo azul murmuraram enquanto olhavam ao redor. Jeon Jung-jeon perguntou cautelosamente. Irmão, os 2 ao seu lado. Eu sou o rei dos espíritos do vento, Minerva. Prazer em conhecê-la. Minerva sorriu. Jeon Jung-jeon acenou com a cabeça com uma expressão estupefata. Ah, sim. A verificação está completa? Impulsionado pela pergunta de Taizan, Qin Huaiyeon voltou a prestar atenção. Sim, poucos morreram enquanto desciam o labirinto, mas todos ficaram mais fortes do que antes. Isso é uma sorte. Taizan reuniu suas forças. Uma aura sombria se espalhou entre as pessoas. Aqueles que estavam observando Taizan confusos exclamaram de espanto. Uau! Parece que ganhamos cerca de metade. Acabei de lembrar que tenho isso. Jeon Jung-jeon abriu a janela de habilidades. Uma habilidade de magia negra que não havia sido adquirida antes estava agora na janela de habilidades. Como recompensa do deus demônio, Taizan poderia conceder magia negra ao povo da Terra. Ele lhes deu os poderes que não conseguiram obter devido à falta de força. Enquanto as pessoas explodiam em admiração, Taizan falou. E quanto a Li Taeyeon e Kang Jun-hyuk? Eles desceram para uma luta rápida. Eles estarão de volta em breve. Mas ainda assim, irmão. Jeon Jung-jeon continuou olhando para Minerva e Barcaza. Taizan, percebendo a curiosidade aparente em seu rosto, falou. Não se preocupe, eles estão do nosso lado. Eu confio em você, irmão, mas parece que os outros estão um pouco desconfortáveis. Enquanto Minerva tinha a aparência de uma mulher bonita, Barcaza parecia um golem. Talvez porque sua aparência lembrasse a de monstros ou feras do labirinto, as pessoas lançavam olhares inquietos em sua direção. Taizan respondeu. Você não precisa se preocupar. Você saberá em breve. A verificação foi concluída em meio às preocupações da população. E então a missão apareceu. A próxima missão começará em 2 dias. Foi concedido um período de carência de 2 dias. As pessoas planejavam descansar e esperar até que a próxima missão aparecesse. Mas Taizan sabia, desde o 4º retorno, o verdadeiro descanso não existiu. Kurheung. Um barulho alto ecoou do lado de fora da prefeitura. Os guardas correram, gritando. Monstros, existem mais de 100 deles. O que? Qin Huaiyeon engasgou ao se levantar. Ela verificou o lado de fora e seu rosto se contorceu. Esta é uma onda total. Durante o retorno anterior, houve ocasiões em que monstros se aproximaram durante o período de preparação, mas o número deles era tão pequeno que não representava ameaça. Desta vez, ela estava relaxada, pensando que seria a mesma coisa, mas de repente uma centena de monstros apareceram. Além disso, o poder dos monstros, sentido à distância, não poderia ser subestimado. Ocasionalmente, ela via monstros cuja força ela não podia garantir. Qin Huaiyeon gritou com urgência. Todos se reúnam. Não há necessidade. Taizan deu um passo à frente. Barcaza, Minerva. Bom, nós pisoteamos os monstros dos deuses superiores. Há pouco mais agradável do que isso. Eu sinto o mesmo. Agradeço qualquer chance de atrapalhar esses malditos planos. Ambos ficaram felizes quando deram um passo à frente. As pessoas que se reuniram os observaram inexpressivamente. A força dos monstros era principalmente de classe D. Estas eram criaturas que os jogadores do modo difícil dificilmente conseguiriam derrotar se arriscassem suas vidas. Barcaza bateu palmas para os monstros que se aproximavam. Uma barreira gigante se materializou ao redor da prefeitura. Kakaang. Os monstros bateram contra a barreira. E a barreira não tremeu. Como um muro que defendeu contra inimigos por centenas de anos, bloqueou solidamente todos os ataques. UH. As pessoas gemeram e Barcaza bateu palmas novamente. Rosa clara. A luz materializada avançou. Num instante, perfurou os corpos dos monstros, reduzindo seu número. Eles são fracos. Barcaza agora possuía poder além do 50º andar. Monstros classe D não eram páreo para ele. Minerva acenou com a mão. Uma leve brisa surgiu. E logo o vento se tornou uma tempestade. KGGH. Uau! As pessoas gritaram e se abaixaram enquanto o vento soprava. O furacão avançou em direção aos monstros. KGGHK.
E quando o furacão passou, não restaram mais monstros. Quanta energia foi usada? Quase nenhum. Se usarmos apenas isso, poderemos ficar por anos. Isso é bom. As expectativas de Taizan foram superadas em muito. Com este nível de poder, eles se tornaram uma força formidável na Terra. Qin Huaiyeon olhou fixamente. Os monstros que eles tiveram que arriscar suas vidas para derrotar foram todos eliminados com apenas 2 ataques. O poder que Taizan demonstrou durante o retorno anterior parecia monstruoso. Apenas socar liberou uma força poderosa e apenas pular danificou a Terra. Mas ainda assim, era compreensível, porque eles eram semelhantes. À medida que suas estatísticas aumentavam, eles ultrapassavam os limites humanos. Mas isso. Uau! As pessoas dobraram os joelhos em admiração enquanto lançavam olhares brilhantes para Taizan. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.